vivemos, né, recentemente, e ainda estamos vivendo um momento de apreensão com a pandemia, e onde a gente pôde perceber a importância disso que você está falando e da mensagem que o programa transmite de boas notícias, onde o cinema, através do streaming, foi uma das coisas que nos acalentou e que nos fez passar por esse momento de uma forma que, se não foi uma forma tranquila, mas pelo menos uma forma mais amena. Mais leve. Mais leve. Né? Perfeito. E tem como explicar essa magia do cinema? Porque ele acaba se tornando mágico, né? A gente... E quando o filme toca muito a gente sai... Não sei, a gente fica com aquela sensação ainda, né? De estar naquela história. E às vezes a gente até sonha, né? O cinema é mágico. O cinema é mágico, o cinema trabalha no imaginário das pessoas. Então ele cria, quando você vai assistir um filme, por mais que você tenha acesso à sinopse, você tenha acesso ao roteiro, você jamais sabe exatamente aquilo que você vai assistir. Você entra num novo universo que é criado por uma outra pessoa e que, através da narrativa cinematográfica, ela vai te passar com o objetivo de te impactar de alguma forma. Seja ele num romance, seja ele num filme policial, ele sempre, como ele trabalha com a narrativa, como ele trabalha com o imaginário das pessoas, ele tem esse poder de realmente influenciar as pessoas de uma ou de outra forma. Perfeito. Nossos ouvintes estão mandando mensagem. Fala pra gente, qual filme te impactou? Que filme que você gosta? Tem os internacionais, os americanos, mas tem o nosso nacional, que também eu amo os filmes nacionais. Eu acho que eles estão cada dia melhor, né? Sim, o cinema nacional tá forte, muito forte. Ele é uma indústria muito potente. Na época, há algum tempo atrás, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, antes da criação da Ancine, vou dar um exemplo histórico, nós tínhamos a produção de filmes brasileiros, chegava a ser 17 filmes ao ano, 17 longas-metragens ao ano. Isso ainda é no final, antes da Ancine. A partir do momento em que foi criada a Ancine, nós chegamos no ano de 2018, num período aí de 2, 3 governos, a produzir 185 filmes por ano. Nós saltamos de 17 filmes para 185, que dá um percentual de mais de 1000% num período de 15 anos. Caramba! E a gente tá falando da beleza, claro, e da importância do cinema para nossa vida, né? E para torná-la mais leve. Mas agora a gente entra num assunto que o senhor está falando também, que é a parte financeira, geração de emprego, geração de renda também. E eu acho que a boa notícia que o senhor até traz aqui é que vem mais. A gente teve um momento muito tenso para o mundo inteiro e a cultura foi afetada com a pandemia, né? Tudo parou. Né? E eu sei que os profissionais do cinema, da arte sofreram, assim como várias áreas, mas agora se retoma. Então tem a boa notícia que vem recurso para o Paraná e vem recurso para Maringá também, para a produção do audiovisual, é isso? Exatamente. Na verdade são notícias mais do que boas, são excelentes notícias. Como você disse aí, nos últimos 2 anos, a indústria cinematográfica, assim como as artes de uma forma geral e pessoas que se envolvem com a cultura, tiveram a paralisação por conta da Covid. A parte industrial e cinematográfica foi, inclusive, uma das primeiras indústrias que parou. Tínhamos a consciência e temos a consciência de que, no primeiro momento, nós deveríamos nos preocupar com as vidas. Nós estávamos passando por um momento terrível de pandemia e que não era um problema brasileiro, era um problema mundial e que assolava o Brasil. Então, naquele momento, compreendíamos que era necessário seguir todas as normas do Ministério da Saúde, toda a questão de segurança com a saúde. Então,
o cinema, para além dos decretos municipais, que isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, os decretos municipais acabaram fechando cinemas, teatros, toda aquela parte de espetáculo que envolvia público e que tinha, de uma certa forma, era controle da gestão pública, foram paralisadas por conta dos decretos. Então essa indústria cultural ela ficou paralisada durante 2 anos. Agora imagina o nosso ouvinte, que se ele não tivesse, diferentemente do que de um órgão público, por exemplo, que a prefeitura mas não para de receber salário. Na indústria cinematográfica e na cultura aconteceu exatamente isso. Parou e não existe salário, ou seja, porque a indústria ela se alimenta através do ticket que é comprado na bilheteria. Sim. Então, a produção cinematográfica nesses 2 anos praticamente inexistiu, inclusive porque estávamos impedidos até de fazer as produções. Aí o que aconteceu? A indústria cinematográfica teve um decréscimo de 75% das produções. Ou seja, de 100% que se fazia, 75% parou totalmente de se fazer. Isso não foi um problema só do Brasil, Sim. foi um problema mundial. A gente sentiu isso em Hollywood, na Europa, em todos os países do mundo, porque a preocupação era com as vidas. Agora, na retomada, a indústria cinematográfica, que é uma das maiores indústrias do país, é um importante fator econômico na retomada da economia brasileira. Então, nós fizemos um trabalho grande com os parlamentares. Junto desses parlamentares, conseguimos convencê-los disso, e foi criada, num primeiro momento, a Lei Aldir Blanc I, que todo mundo viu, trouxe recursos para diversos municípios do país, inclusive Maringá, como uma lei emergencial. Nessa retomada, né? Nessa retomada. A partir da Lei Aldir Blanc I, os parlamentares sentiram a necessidade, porque, Vanessa, deixa eu explicar uma coisa extremamente importante. Antes da pandemia, que isso é uma coisa que as pessoas normalmente não comentam, não sabem, mas a indústria cinematográfica, a indústria do audiovisual, é a 5ª maior indústria do país. Caramba. As pessoas não precisam entender de cinema, mas eu vou trazer alguns dados aqui bem simples que as pessoas vão poder entender o que significa isso. Todo mundo sabe o que é a indústria farmacêutica. Certo. Tem praticamente uma farmácia em cada esquina das nossas cidades. Sim. A indústria do cinema é maior que a indústria farmacêutica. Você está brincando? Olha. Ninguém precisa entender nem de cinema e nem de farmácia, mas todos nós usamos vestuário, né? A indústria do cinema é maior do que a indústria têxtil. Então, antes da pandemia, óbvio que a partir da pandemia tudo paralisou e a gente espera retomar esse patamar depois da pandemia. Mas antes da pandemia, a indústria audiovisual contribuía para o PIB com 30 bilhões ao ano. Isso é muito recurso, é um volume muito grande. E a indústria cultural, de uma forma geral, contribuía com 170 bilhões para o PIB. Caramba. Então são números astronômicos. E que afeta todo mundo que está ouvindo a gente. Afeta todo mundo que está ouvindo a gente, porque é uma outra coisa que as pessoas não se dão conta. Mas a partir do momento que você assiste um filme, normalmente a pessoa desliga e terminou o filme, fica emocionado, vai conversar com outra pessoa, comenta sobre o filme, mas a partir de que termina o filme, sobem os créditos. Se um dia você parar para olhar a quantidade de pessoas que está envolvida numa produção cinematográfica ali, né? Na indústria, um filme em nível industrial, vou te dar um outro exemplo. Um filme que todo mundo conhece, que até virou série de TV, de uma personalidade brasileira, que é um filme recente, foi rodado em 2019, o filme Hebe.
que virou inclusive depois série, se eu não me engano, da Rede Globo. Este filme, Hebe, empregou 1.267 pessoas. Caraca. Trouxe renda para 1.267 famílias. Né? Um outro filme, que fez bastante sucesso nacional e internacional, Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, empregou 800 pessoas, 800 famílias. Então, o universo da indústria cinematográfica é um universo que gera muito trabalho e gera muita renda. A gente compreende que em Maringá, por não ter a indústria cinematográfica ainda, não compreendia essa situação. Mas é uma mentalidade que a gente está trazendo aqui para a cidade, porque, e veja o grau de importância disso. No Brasil, tradicionalmente, cerca de 85% de toda a produção cinematográfica é realizada nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, daqueles 185 filmes que eu te disse, 85%, por volta de 40%, e aí oscila, porque São Paulo e Rio, eles um ano, um está acima e outro está abaixo, mas cada um deles representa por volta de 40% a 45% da produção nacional. Então fica tudo centralizado nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A proposta do Polo de Cinema é justamente pegar parte desses filmes que são realizados em Rio e São Paulo e realizar aqui no Paraná, porque inclusive o nosso custo de produção chega a ser 30% a 40% mais barato do que o custo de produção de São Paulo. Entendi. Então vamos para a boa notícia. A gente já falou muito boa notícia, mas a atual tá vindo recurso. Eu tenho o número de 10 milhões para o Paraná. Não, mentira. 200 milhões para o Paraná, 10 milhões para Maringá. Então vamos dar números mais precisos. Desculpa. 201,8 milhões para o Paraná, só da Lei Paulo Gustavo. Só audiovisual, Isso. só filme. Não, veja, a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que foca no audiovisual, 73% dos recursos são para o audiovisual, mas os outros 27% são para todas as outras, os segmentos culturais. Então vem dinheiro para o teatro, vem dinheiro para as artes visuais, para todos os segmentos. E Maringá? Maringá por volta de 10 milhões, por conta só da Lei Paulo Gustavo. Lembrando que foram duas leis que foram aprovadas, aí o presidente vetou as duas e nós conseguimos derrubar o veto no dia 5 de julho das duas leis. Então, até 31 de dezembro, vem para Maringá cerca de 10 milhões de reais. Como que vem esse dinheiro? Diretamente 3,8 milhões direto para o município, para a Secretaria Estadual de Cultura fazer editais, e outros 3,8 milhões vem direto do governo, vem para o governo do estado, e o governo do estado tem que alocar esses recursos aqui em Maringá também. Além disso, e não é uma boa notícia, uma ótima notícia chegar a milhões para Maringá, mas eu vou dar uma ótima notícia para a região de Maringá, né, para todos aqueles 40 e poucos municípios que fazem parte da nossa macro-região. Vêm recursos da Lei Paulo Gustavo para todas as cidades do Paraná. 399 municípios e as cidades da região de Maringá estão incluídas. Um outro exemplo que eu gosto de dar, que foi um dos primeiros municípios que a gente acabou indo quando estava divulgando, ainda na fase de aprovação de lei, que é Iguaraçu, que é aqui pertinho, que tem 4.500 habitantes. Sim. Iguaraçu nunca tinha recebido recurso federal para a cultura. Um dos sonhos da secretária Daiane era reformar o seu anfiteatro, o anfiteatro da Casa da Cultura, e transformar numa sala de cinema. Pois a boa notícia que eu vou dar é que a Daiane vai poder fazer isso, porque virá recursos da Lei Paulo Gustavo para Iguaraçu, que nunca antes na história tinha recebido recurso federal. A partir da Lei Paulo Gustavo vai receber.
Olha que bacana, gente. Boa notícia mesmo, viu? E isso é bom para todo mundo, né? Além de trazer lazer, trazer tudo que a gente. As coisas boas que a cultura traz, traz emprego, gera renda, que é o que a gente. É o que Exatamente. todo mundo também está precisando neste momento, né? Exato. Então, a previsão do polo, falando do polo, é trazer diretamente, quando a gente estiver produzindo, fazendo as produções em nível industrial, cerca de 10 mil empregos. Desculpa a minha ignorância. O polo já existe, Maringá, ele já está oficializado? Já existe. Já existe. O polo Polo de existe, cinema. é Polo de Cinema do Paraná. Ele veio como. Esse projeto é um projeto que eu estava desenvolvendo Mas em Maringá? desde 2016. Era para Foz do Iguaçu, por conta de alguns acertos que a gente acabou sendo atraído para Maringá. Ele já existe como entidade formalizada, já desde 2020, e nós estamos implementando essa entidade. Então, nós fizemos um acordo porque é um volume de recursos muito grande para você trazer uma indústria cinematográfica, assim como, por exemplo, a Renault, que é uma indústria automobilística que veio para o Paraná. Também houve o incremento de alguns facilitadores públicos. Então, o que nós acertamos com o município de Maringá? Conversamos com o prefeito já, e esse compromisso já foi assumido logo num primeiro momento, quando trouxemos o projeto para cá, que o município não tinha recursos disponíveis no orçamento, mas que o município tinha por volta de 1.000 terrenos que poderiam abrigar a indústria. Então, o que nós acordamos com as autoridades municipais foi que o município cederia o espaço do terreno e nós, através de articulações políticas, traríamos os recursos para construir as estruturas. Porque, na verdade, as estruturas do Polo de Cinema, elas prevêem a construção de 6 estúdios cinematográficos. Então, só para dar uma outra dimensão para o ouvinte, São Paulo tem 5 estúdios cinematográficos. Ô, louco, gente. Rio de Janeiro tem 4 estúdios cinematográficos. Maringá vai passar a ter 6. Ô, louco. Né? Peraí, então vai ter um espaço físico. Já existe um local para isso? Nós estamos discutindo. Surgiu uma proposta que nós vemos com muito bons olhos, que envolve aí uma articulação com o governo estadual, e nós já estamos fazendo essa articulação no sentido de ser na região próxima ali do DER, onde existe um projeto de revitalização daquela região, através de um terreno que, nesse caso, é estadual. Nós já estamos em tratativa no sentido de ocupar parte daquele terreno. Gente, que maravilha, hein? Que legal, olha, eu não sabia. É muito legal. E já pra gente finalizando nossa conversa também, José Padilha, mas até pro ouvinte, como é algo muito novo para Maringá, eu sou maringaense, né? Quais os caminhos? Eu percebo que às vezes tem muita faculdade de audiovisual, né? Tem o pessoal da publicidade, jornalismo, que trabalha com foto, enfim, que de alguma forma pode contribuir e pode participar dessa indústria. Aonde que eles devem olhar? Tem a prefeitura que volta e meia tem os editais, e esses editais vão continuar acontecendo. Fala pra gente dos caminhos que talvez esses profissionais ou esses futuros profissionais podem começar a abrir os olhos, assim, para também aproveitar talvez esse bom momento, né, do audiovisual. Sim, é importantíssimo. Como eu falei, são 10 mil empregos. Esses 10 mil empregos, uma parte desses empregos vão ser de profissionais já que existem na indústria, vão vir de fora. Sim. Mas a grande maioria, eu vou dar novamente o exemplo de uma produção de 1.200 pessoas, como foi Hebe. O produtor de cinema, ele não vai trazer 1.200 pessoas de fora. Entendi. Ele vai trazer 10, 15 pessoas de fora, que vai ser o esqueleto da sua produção, e todas as outras pessoas serão locais. Então, por isso que a gente tem um programa de formação em audiovisual. Então, a proposta do Polo
formar profissionais da capacitar. cidade, capacitar profissionais da cidade, para que num futuro bem próximo, quando a gente estiver realizando as nossas produções, as equipes de produção dos diversos filmes que estarão acontecendo simultaneamente sejam majoritariamente de pessoas de Maringá e da região, né? Então Porque bom ficar atento, é né? muito bom ficar atento, porque na verdade o polo é do Paraná, porque ele vai gerar o Paraná é um estado agrícola, onde a grande indústria é a indústria agrícola, que vai continuar existindo, é uma das maiores do país, né? Certo. Mas o polo de cinema ele vai trazer uma nova oportunidade, que é a criação da indústria do audiovisual. Gente. Então isso vai agregar muito valor ao mercado. Então eu acredito que o polo de cinema, em pouco tempo, numa questão de 5 a 10 anos, ele se transforme no grande centro de produção cinematográfica fora da cidade de Rio e São Paulo. E essa minha crença, vamos dizer assim, ela está balizada em números. O polo de cinema não é o primeiro polo de cinema, não é uma invenção que foi feita agora, né? Ele é uma coisa estudada que vem desde o primeiro polo de cinema que existiu no mundo, que é Hollywood. Em 1912 houve uma migração de produtores de Nova York para uma cidade, um lugarejo que naquela época não era conhecido como Hollywood, era conhecido como Hollywoodland, e ali se instalou a indústria cinematográfica, e a gente sabe o que é hoje a indústria de Hollywood. Nesse aspecto, o que ocorre? Nós construímos toda uma estrutura em cima de estudos que balizaram 3 grandes iniciativas nesse sentido. A indústria criativa da Austrália, a indústria de audiovisual da Argentina e o polo de cinema de Paulínia. Então, esse é o grande tripé no qual foi criado o conceito do polo de cinema do Paraná. Certo. Paulínia era uma cidade que, antes do polo de cinema, que foi criado em 1997 para 98, ela tinha 50 mil habitantes, não tinha uma sala de cinema, não tinha um teatro. O polo de cinema de Paulínia ficou ativo por 10 anos. Nesses 10 anos, Paulínia, veja só, tinha 50 mil habitantes. Maringá tem 450 quase. Paulínia, com 50 mil habitantes, sem ter uma sala de cinema, sem ter uma sala de teatro, durante o seu auge do polo de cinema, correspondeu com 30% da produção nacional. Ela rivalizou com as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, que são bem maiores do que Maringá, mas são infinitamente maiores do que uma cidade de 50 mil habitantes. Caramba. Então, se Paulínia conseguiu fazer o seu polo de cinema e em torno dela girou 30% da produção cinematográfica nacional, Maringá, com o poderio econômico que tem, e sendo o terceiro maior orçamento em recursos do Paraná, tem condições de fazer isso com muito mais condições. Sensacional, José Padilha, sensacional. Então olha aí, gente, Maringá como provavelmente um dos principais polos de cinema também, se Deus quiser, do país, né? Exatamente. Gerando renda, gerando recursos. Então fiquem atentos para a gente finalizar. Já tem alguma rede social, Instagram, que o pessoal pode seguir para acompanhar as novidades dentro do polo? Isso, nós temos tanto no Facebook, tanto no Instagram, como Polo de Cinema do Paraná. Polo de Cinema do Paraná, gente. Então sigam, porque eu acho que vem muita coisa boa por aí. José Padilha, só agradecer a participação, agradecer essas informações preciosas que o senhor trouxe. Eu acho que foram momentos muito produtivos, né? E informações preciosas para toda Maringá, toda a região. Agradeço muito e boas notícias, está com espaço aberto sempre quando a cultura precisar. Sou eu quem agradece, Vanessa, e agradeço também aos ouvintes do programa Sua Boa